todos, eu sou médica endocrinologista daqui do interior de São Paulo, sou diretora da Regional São Paulo, né? Meu nome é Jacira Caracic, tá certo? E vamos conversar um pouquinho hoje sobre as complicações da cirurgia bariátrica. Eu vou falar um pouquinho sobre as complicações da cirurgia bariátrica, só que nós temos que lembrar que há vários momentos da cirurgia bariátrica, né? Então, o primeiro momento é o momento da cirurgia em si, né? Que a gente considera esses primeiros 30 dias da cirurgia. Bom, nós sabemos que hoje é uma cirurgia bastante segura, tá? A mortalidade pela cirurgia em si, em mãos experientes, é de 0,1, 0,2%, quer dizer, bastante baixa. Ela se assemelha à mortalidade de uma cirurgia de colecistectomia, tá? Então, do ponto de vista morte na cirurgia, bastante baixo. E a gente considera complicações da cirurgia em si os primeiros 30 dias. Quais são as complicações mais frequentes, né? Bom, pode ter uma embolia pulmonar, tá certo? O paciente pode apresentar algum sangramento, tá? As infecções no local da cirurgia, a formação de fístula, né, que são bastante frequentes, e também o fato do paciente apresentar náusea, vômito. Lógico, sempre tem que lembrar que alguns pacientes não estão adequadamente preparados e não fazem a dieta de acordo ou comem inadvertidamente, e às vezes eles podem ter complicação por isso, né? A gente tem que lembrar que o paciente que vai para a cirurgia bariátrica, ele tem que ter uma boa mastigação, né? Porque se ele estava acostumado a não mastigar os alimentos, a partir do instante que ele vai ter uma redução do volume do estômago bastante significativa, se ele não mastigar o alimento, aquele pedaço de alimento fica ali impactado e pode causar como uma obstrução aguda e ele ter que ser submetido a uma endoscopia, alguma coisa assim, para retirar o alimento, né? Então, por isso que a gente tem que lembrar, o paciente que vai para a cirurgia bariátrica tem que ser muito bem preparado. Hoje, a maior parte dos pacientes são submetidos basicamente a dois tipos de cirurgia bariátrica, né? O Y de Roux, que é o bypass gástrico, tá? Onde a gente vai ter uma redução do volume do estômago e uma mudança, uma exclusão de uma alça intestinal. E o bypass, a cirurgia em manga, ou chamado sleeve, né, em inglês, que é quando você só tem uma eliminação de mais ou menos 75% do volume do estômago, né, que ele é retirado, mas não há alteração nenhuma no trato intestinal. Então, são as duas cirurgias mais frequentemente realizadas. A indicação de uma ou de outra vai depender do histórico do paciente, se ele tem litíase renal ou não, se ele tem doença óssea ou não. Então, isso tudo vai depender de toda a história do paciente, para qual cirurgia ele vai, né? Os pacientes diabéticos, a gente sabe que tem um melhor resultado com a cirurgia do Y de Roux, mas então a perda de peso é um pouquinho maior nas cirurgias do Y de Roux, né, do que no sleeve, né, na cirurgia de manga. Então, tudo isso tem que ser visto antes e programado, né, já discutido com o paciente, colocado os prós e contras, lembrando que a cirurgia de manga, ela pode posteriormente ser transformada numa cirurgia de Y de Roux, que também é bastante interessante, né? Você pode começar com uma cirurgia que é inicial de manga e depois transformá-la na cirurgia que você vai ter uma maior perda de peso no segundo tempo, né? Caso o paciente não obtenha o resultado que ele queria num primeiro tempo, que é o próprio cirurgião ou a equipe gostaria que tivesse, né? Bom, feita a cirurgia, qual que é o problema? A gente tem que entender. Então, tivemos as complicações do primeiro momento, que são os primeiros 30 dias de pós-operatório imediato, e depois nós vamos ter as complicações a longo prazo. Nas duas situações, nós vamos ter uma grande restrição, uma grande redução do tamanho do estômago. E por isso, é uma cirurgia que você vai ter uma
restrição da quantidade de alimento que você vai ter, vai poder ingerir, né? Tá certo? Nós temos que lembrar que o estômago vai ficar mais ou menos do tamanho de um copinho de café, uma xícara de café, né? Então, ele vai ter que diminuir muito a ingesta. Aí as pessoas perguntam, mas como que eu vou fazer para comer tão pouco? Eu tenho muita fome. O que é interessante e que a gente hoje sabe é que quando você faz essa cirurgia, você vai ter uma alteração dos hormônios produzidos pelo estômago, né? E aí, isso aí vai causar uma redução no apetite, principalmente por conta da grelina, né? Que vai estar bem alterada, né? No pós-operatório. E o que é bastante interessante também é que mesmo que o paciente está no pós-operatório imediato de uma cirurgia do Y de UPA, por exemplo, ele era diabético, usava insulina de diversos medicamentos para tratar diabetes, e alguns pacientes, logo no pós-operatório imediato, mesmo sem ter tido nenhuma perda de peso, ele passa a ter glicemias normais. E isso se deve, então, por quê? Porque você tem toda essa alteração dos hormônios gastrointestinais já no início do pós-operatório, né? Então, isso que é bastante interessante, né? E eu acho que hoje, cada dia mais, os médicos endocrinologistas estão começando a entender isso, e naqueles pacientes que têm um diabetes de difícil controle, tem essa indicação, então, agora, daqui para frente, para ser encaminhado para a cirurgia bariátrica. Bom, tem que lembrar também que essas alterações todas do aparelho digestivo vão também alterar a flora intestinal, né? E também a quantidade dos sais biliares, né? E isso também é outro fator que vai ajudar na perda de peso e controle do diabetes, né? Bom, nós temos que lembrar que a cirurgia bariátrica, ela pode ser excelente desde que o paciente tenha um bom preparo e uma boa compreensão do que vai acontecer com ela a partir daquele momento. A nossa preocupação não é só perder peso para ficar bonitinho, nada disso. Também mas principalmente para ter um bom controle metabólico. Lembrar que depois dessa cirurgia, você não pode se automedicar, você nunca mais vai poder abandonar seu médico, pelo menos uma vez ao ano você tem que ser avaliado, porque você vai ter ter que ter um controle muito adequado dos seus oligoelementos, do ferro no sangue, porque você vai ingerir menos, vai ter menos produção de vitamina D, você vai ter que estar tomando vitamina para o resto da vida, né? Não pode abandonar o uso de vitaminas, tanto a injetável como a via oral. Vez por outra, precisa dosar os oligoelementos de acordo com os sintomas que você pode vir. A partir de 2 anos da cirurgia bariátrica, você deve fazer um controle da sua densitometria óssea para ver se você não está perdendo massa óssea e também fazer muito exercício para manter a massa muscular e a perda de peso a longo prazo. A gente sabe que com o passar do tempo há uma tendência a reganho de peso, mas que se a pessoa se disciplinar e fizer bastante exercício, ela também vai colaborar para que isso não ocorra e que tenha um bom sucesso. A gente sabe que o tratamento melhor para a perda de peso hoje no mundo é a cirurgia bariátrica. 60 e poucos por cento dos pacientes que são submetidos à cirurgia têm sucesso na perda de peso e não têm o reganho para o valor do peso anterior à cirurgia. Mas tem muito insucesso porque as pessoas não compreendem que elas têm que seguir uma dieta para o resto da vida. Lembrar também o abuso do álcool e o risco de suicídio existe, é baixíssimo, mas as pessoas que fazem uso do álcool no pré-operatório, em geral, a gente tende a evitar a cirurgia nesses pacientes que têm essa adição ao álcool, né? Porque o pós-operatório pode ser bastante complicado, mesmo a longo prazo. E também não usar os anti-inflamatórios, porque a tendência de formação de úlcera é bastante grande. Bom, para um bom sucesso com a cirurgia bariátrica, não se esqueçam, sempre consultar o seu médico e conversar com ele para que tudo corra bem e você seja uma pessoa bastante feliz com o êxito da sua cirurgia.